Falando sobre os ataques à democracia, é importante a gente falar sobre o depoimento que está acontecendo neste momento do ministro da Defesa, Walter Braga Neto. Ele foi lá numa comissão lá na Câmara dos Deputados, né, que está inclusive apurando sobre aquela reportagem, partiu lá daquela reportagem do Estadão, né, de que ele teria enviado um recado à Câmara dos Deputados, que se não houvesse voto impresso não teria eleição, e ele está lá esclarecendo isso. Na sua conversa até agora lá, ele disse que ele negou que as Forças Armadas elas tenham ameaçado os três poderes com aquele desfile de tanques, né, e também por meio de supostas afirmações feitas a interlocutores. E ele também falou sobre essa. Eu acho que a gente até tem as imagens dele ao vivo. Ele também falou a respeito que não há qualquer possibilidade de um golpe e tudo mais. Vamos ouvir um trechinho aí do que está acontecendo lá. Agora é o deputado Alexandre Moron que está fazendo perguntas a ele. Das forças democráticas, das instituições democráticas de um país. O artigo 142 coloca as Forças Armadas a serviço da democracia, jamais contra ela. E a isso nós precisamos atentar. E Vossa Excelência em especial como ministro da Defesa. A autoridade suprema do presidente da República, ela se dá no mesmo contexto que o presidente da República também é a autoridade suprema dos demais ministros, do ministro da Saúde, do ministro da Educação, já que ele chefia o poder executivo. Esta é a razão pela qual o Poder Executivo... Eu vou trazer umas aspas do que ele disse agora há pouco. Por exemplo, disse ele, abre aspas, reitero que não enviei ameaça alguma e não me comunico com representantes dos três poderes por interlocutores. Nunca houve conotação de pressionar ou ameaçar os poderes. O Ministério da Defesa muito tem contribuído para o país e por isso é digno de respeito. O clima realmente não é de tranquilidade. 7 de setembro haverá desfile. E aí é uma outra fala. Isso aqui, na verdade, não é nem dele, é de um deputado que perguntou para ele se vai ter um contragolpe. Ele disse que não tem esse risco. Eu queria até começar com o Sakamoto, que acabou de soltar uma coluna sobre ameaça de golpe, porque esse é o assunto que todo mundo fala. Vai ter golpe, não vai ter golpe? O que significa essa aproximação com os poderes? E ele acabou de soltar uma nota falando sobre Augusto Heleno, não é isso? Tá desligado o seu microfone. Vai lá. Tá desligado? Agora tá ligado, tá ligado. Não, estava ligado, acho que algum problema na internet de novo. O general Augusto Heleno deu uma entrevista ontem, inclusive com um programa da Jovem Pan, em que ele foi instado a falar a respeito da intervenção militar, golpe, né, militar, e ele, na verdade, falou que, no momento, né, não acredita em intervenção, em golpe militar, no momento. Mas ele acredita em poder moderador, ele acredita em que o presidente da República seja o comandante supremo das Forças Armadas, né? E que isso significa, né, o fato de ser comandante supremo, não é que ele, na opinião dele, pelo que ele deixou entender, não é simplesmente que o presidente é o chefe máximo no poder executivo, mas que, eventualmente, né, ele até fala, olha, se chegar a uma situação que se decida, estando no poder, empregar as Forças Armadas, o que se espera é que as Forças Armadas cumpram as ordens do presidente da República. Além disso, ele disse também que, olha, se está na Constituição o artigo 142, é que sinal para que possa ser usado, né? E isso é aquela velha discussão, Fabíola, porque tanto os seguidores mais fiéis do presidente, como os aliados do presidente da República, eles forçam uma interpretação do artigo 142 da Constituição, que diz respeito às funções das Forças Armadas, eles forçam aquela interpretação para dizer que o presidente da República pode recorrer das Forças Armadas para qualquer coisa, inclusive interferência entre outros poderes. E muitos seguidores do presidente vão, no dia 7 de setembro, às ruas, né, nas manifestações que vêm sendo convocadas por bolsonaristas como o último recado, expressão essa que foi criada pelo próprio Bolsonaro quando ficou revoltado com o inquérito movido contra ele por conta de fraude, daquelas acusações dele por causa de fraude nas urnas, no sistema eleitoral. E o que acontece é que esse pessoal vai à rua e uma das bandeiras que estão sendo já colocadas, que dá para ver nos grupos bolsonaristas no WhatsApp, no Telegram, é o pedido de intervenção militar. E aí,
o Augusto Heleno, general, que é o chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, foi instado a dizer se vai rolar ou não, e ele disse que, por enquanto, não, e que ele espera de que isso que continue assim, que não precise ser empregado jamais, mas o grande problema, né, gente, é essa expressão, no momento. Na verdade, é nunca. As Forças Armadas não têm poder moderador. A ministra Carmen Lúcia falou isso, o ministro Luiz Fux falou isso, os ministros deixam claro isso. As Forças Armadas são submissas aos outros poderes e não apenas ao presidente da República, e não podem limitar os outros poderes da República, mas devem cumprir as suas demandas desde que não afete a democracia. E na fala dele ele disse bem o contrário, né? Que as Forças Armadas garantem a democracia. Como é que você analisa, Joel? São falas golpistas para manter essa base mais ativada, mobilizada, acreditando que o Salvador Bolsonaro ainda vai tomar o poder. Primeiro, o amparo legal, constitucional é zero. O Congresso também já foi taxativo no parecer de que não tem nada no artigo 142, e basta ler. Qualquer um consegue ler o artigo 142 da Constituição. Não tem nada que diga que as Forças Armadas podem ser invocadas para resolver algum problema de conflito entre os poderes da República. Isso simplesmente está fora de qualquer cogitação. É só um delírio de malucos que querem sim, que gostariam sim da volta do regime militar e de uma nova ditadura militar que seja. Então o general Heleno apela para isso, ele ainda faz o corpo mole, né? Tomara que não precise ser usado. Mas, ao falar isso, ele deixa entender o quê? Ele deixa entender que ele poderia, se quisesse, usar. Essa é a maior mentira deles. Ele não pode, ele não vai. Nem Bolsonaro, nem General Heleno, nem Braga Neto, com suas pequenas bravatas. Braga Neto, que diz que não é de ameaçar ninguém, ele ameaçou abertamente o Senado na CPI. Como não é de ameaçar ninguém? É justamente o que ele faz. Mas são bravatas vazias, são ameaças vazias. Esse é que eu acho que é o mais importante que a gente devia estar vendo. Sim, a ameaça em si mesmo é criminosa. Quando o Bolsonaro disse que não vai ter eleições, por exemplo, para mim para mim não, né? Para a lei brasileira isso já configura um crime. Só que ela é também vindo de um presidente, né? Só que ela é também uma ameaça vazia, uma ameaça que ele não vai botar em prática porque ele não tem a coragem nem a capacidade. E quanto mais tempo a gente se perde discutindo isso, a gente acaba, infelizmente, não olhando para os problemas do Brasil. Olha a situação da nossa educação, o Ministério da Educação abandonado verdadeiramente. Olha o que se descobre na CPI sobre as tramóias na negociação de vacinas. Olha, enfim, o meio ambiente, olha a seca que a gente está enfrentando, olha a economia, olha a inflação aparentemente saindo de controle dos preços no mercado, na gasolina. Então, quer dizer, o Brasil tem muitos problemas, mas a gente fica à mercê de uma discussão baixa e mentirosa do Bolsonaro e seus aliados, levantando esses chocalhos para a turma deles. Eu sei, isso é fato também, eu acompanho os influenciadores bolsonaristas, a retórica deles hoje em dia o Brasil já levou um golpe, o golpe do Supremo. Portanto, se o Bolsonaro invocar as Forças Armadas, ou se o povo pegar em armas e tomar o poder, nada disso é golpe, porque o golpe já foi dado, seria apenas um contragolpe. Mas, de novo, é uma retórica de que você ouve a pessoa falando, você acha que ela vai ter alguma capacidade de ação, mas não tem nenhuma capacidade de ação. É só para enganar os iludidos que ainda acreditam num Bolsonaro todo-poderoso.